importante que o nosso paciente entenda isso. Mas é bem difícil, bem complicado. Cara, assim, uma coisa ouvindo você falar tudo mais, é uma coisa que me intriga muito na questão nesse papo que a gente tá falando, porque antigamente, cara, se eu vou pensar assim na época dos meus pais, já na época da minha mãe, por exemplo, a galera comia, tipo, pegava, não tinha como refrigerar o alimento, né? Geralmente pegava lá banha de porco, colocava a carne lá dentro e não tinha o que tem hoje, cara. E você acredita que a qualidade da alimentação nessa época, que a galera não tinha todos os recursos que a gente tem hoje, tipo, a galera tinha que produzir, lógico que é fato que é mais saudável, mas alguns hábitos também não eram. Então, tipo, o cara fazer uma fritura gigante, eles tinham que comer aquilo por um vasto tempo, assim, entendeu? E, então, as diferenças da galera das antigas para se alimentar para a galera de hoje, na tua opinião, assim, cara? Eu acho que a alimentação, se você for pensar em relação à industrialização da alimentação, no passado era melhor, né? Porque realmente a pessoa colhe o seu próprio alimento ali, sua avó, por exemplo, que tinha talvez uma horta, alguma coisa do tipo, é muito melhor do que um alimento que você tem noção que é feito a larga escala, então ele tem um agrotóxico, mas... né? Então, nesse ponto, sim. Mas o problema é que o conhecimento naquela época sobre os alimentos, sobre a intervenção que o alimento pode causar na sua vida, era bem mais limitado, né? Então, uma coisa acabou balanceando a outra. Hoje a gente tem muito mais conhecimento. E o conhecimento acessível num telefone celular, numa rede social. Existem diversos médicos. Eu mesmo tenho a minha rede social, onde eu passo informação. Existem diversos médicos que passam diversas informações gratuitas, de fácil entendimento para a população como um todo. Então a gente tem o Google, que muitas vezes é vilão, mas ele pode ajudar nesses pontos. Então a gente tem como ter essa informação hoje de evitar alimentos, principalmente os industrializados, embutidos, ricos em gorduras e em açúcares. No passado a gente não tinha, mas talvez a qualidade de alimento realmente, por pureza, no passado talvez fosse mais interessante. Eu lembro da diferença que eu senti quando quando eu era criança, eu tomava leite de pacote. Leite de pacote. Aí quando parece que só começaram a vender de caixa, o gosto era muito diferente. E até nem consegue tomar. Não, eu mesmo não tomo. Eu não consigo. E não sei, de repente pode ser posso estar falando merda, mas tudo bem. Um grande causador desse monte de doença que tem hoje, com intolerância à lactose, não sei o que, não sei o que. Tipo assim, ou seja, não é o mesmo leite de antigamente, né? Então, assim, pode, sei lá, de repente ter uma relação com esse tipo de coisa. O leite, especificamente, ele é um alimento bem seguro hoje em dia em relação à concentração de bactérias e tudo mais. Ele passa pelo processo de pasteurização e, então, isso garante praticamente que ele chega ali virgem, né? Mas ele não é a mesma coisa do leite que é drenado da teta da vaca, né? Então... E mesmo assim, a avó da gente, minha avó mesmo, cara, falava que tinha que ferver antes porque era muito gorduroso. Sim, o leite é um alimento que tem um teor de gordura, né? Então, tanto tem leite desnatado, né? Que tem um teor de gordura bem menor. Tem o leite integral, tem o leite semidesnatado e tem o desnatado. E aí... água, velho, horrível. Mas esses de pacote Nossa, velho, é horrível. Você comprava pra fazer suco. Mas eu acostumei a tomar leite desnatado e hoje em dia eu não consigo tomar o integral. Então eu acredito que muito essa questão da alimentação são hábitos, né? No início tudo é um pouco estranho. A primeira vez que você vai na academia, você não entende o que você está fazendo, a coordenação do seu corpo, que movimento que eu estou fazendo. Meu Deus, você fica perdido. Depois de 1 mês, 2 meses, você começa a compreender. Não, esse movimento, agora eu entendo, vamos aumentar a carga, eu tô com um pouco mais de força. Seu corpo se habituou, você treinou. Se você comer uma coisa extremamente gordurosa diariamente, quando você colocar um morango na boca, você não vai saber o sabor do morango. Uma cenoura, você não vai sentir. Por quê? Porque as suas papilas da língua estão acostumadas com alimentos com um teor de gordura e sal muito grande. Então eu até convido todo mundo que está vendo aqui a fazer isso. Tenta diminuir os alimentos relacionados a gordura e fritura durante 1 semana. E depois come uma cenoura, come um legume, você vai sentir
Por quê? Porque as suas papilas da língua, elas vão estar sensíveis novamente. Toda a sensibilidade que foi retirada por conta do excesso de gordura, do excesso de açúcar, excesso de sódio também, que é dado com a alimentação industrial. Hoje que eu tenho uma alimentação mais voltada para o legume, para a verdura, e esporadicamente eu como assim, algo que é um pouco mais calórico, tipo uma pizza, um hambúrguer, eu consigo sentir os legumes, as verduras, as frutas. Antes salada de fruta para mim antes era com leite condensado. Hoje eu tomo com aveia e tô sentindo o sabor de todas as frutas. Por quê? Porque o meu paladar já está sensível novamente. Então eu convido todo mundo a fazer isso e realmente lembrar o que é uma fruta, né? Cara, eu como pera, é a única. O resto, como lá de vez em quando, velho. Pera eu gosto. O resto eu não consigo comer, não, cara. Não sei porquê, cara. Não é porque eu não gosto. Melancia eu gosto também, mas é pura água, né, velho? Não serve pra nada, eu acho. Não, serve pra bastante coisa. Cara. A melancia tem uma substância que ela protege... Serve pra alguma coisa? Serve. Serve pra nada. A velho. melancia tem uma gosto, substância que ajuda muito contra o câncer, a prevenção de melancia? câncer. Sim, ajuda Tô muito. Então, bem, tô é bem. uma ótima opção, sim. Quem hoje é os maiores vilões, assim, por exemplo, assim, vou falar muito do refrigerante, o próprio chocolate, margarina, né? Mas quem que é o campeão, assim, dos piores? Bom, em relação a problemas de saúde, câncer e tudo mais, a gente tem os embutidos, salames, presuntos, copa, tudo isso que é carne em salmoura. Copa é um embutido. Pô, bom pra caramba falar nisso. É um problema sério, mas é bem gostoso. Porra, até ele se entrega, velho. É muito bom. Às vezes, assim, uma vez ou outra no Natal, assim, a gente come. Mas os embutidos como um todo, a carne vermelha, os industrializados e ultraprocessados, que são os biscoitos, bolachas, as bebidas que também são ricas em açúcar, refrigerante, entra nesse campo também, são os alimentos que são os piores hoje em dia, sem dúvida. E causa aquele vício que o povo fala, né? Sim, causa sim, porque os alimentos ricos em gordura e açúcar, eles têm um teor energético muito grande. E principalmente o açúcar, no nosso cérebro, ele tem uma ação que é praticamente de uma droga. Eu ouvi isso aí, mas será, velho? Sim, com certeza. É o médico, né, cara? O que eu tô falando, porra? Sim. É o médico, velho. O açúcar tem esse efeito. Ele chega no nosso cérebro com tanta força que ele estimula a produção de diversos tipos de substâncias que têm esse efeito como se fosse uma droga. Então as pessoas têm dependência, às vezes, do açúcar. Então isso é bem complicado. Esse lance do açúcar lá em casa tá meio que guerra, cara. Porque assim, não é que eu gosto, não guerra, cara, nada a ver. Mas assim, a minha esposa, ela tá aqui, né? Não dá pra mim falar, mas tá aqui. Mas assim, a minha esposa, cada dia que vai passando, ela tá deixando o café mais sem doce, né? E hoje eu fiz um café lá que ficou um mel, cara. Eu falei, não dá pra tomar. E eu gosto do café que ela faz. Mas o que eu quero falar mais é a questão do café. O consumo, cara, eu acho que eu tomo uma garrafa de café por dia. Como que você, assim, digamos assim, diminuiu o açúcar, melhorou se eu tomar em grande quantidade ou não? Então, o café é um alimento que ele tem diversas substâncias, que são flavonoides, por exemplo, que são substâncias ótimas pra gente. Mas ele tem a cafeína também, né? Então, o que se recomenda hoje de uso de café são 2 a 3 xícaras por dia. Assim você consegue ter os benefícios do café, de todos os flavonoides presentes nele, e você não tem os efeitos adversos que a cafeína pode te dar. O açúcar no café não é o ideal, né? Porque você usa o quê? Uma colher geralmente tem 8 gramas. Pelo que falam, o açúcar não é bom pra nada, né? O açúcar não é bom pra nada, exatamente. E nós vamos viver como sem o açúcar, cara? O açúcar, horrível, velho. O açúcar não é muito bom assim, não. Mas é aquilo, você... Mesmo que você troque o açúcar, por exemplo, o cara que decide trocar o açúcar pelo açúcar, como é que é? Mascavo. Ou o cara que troca o açúcar pelo adoçante. O que muda nessa parada, cara? Então, o açúcar é uma espécie de
alimento com alta densidade calórica. Ele tem muita energia ali dentro dele. Ele é puramente glicose, né? E a glicose é o substrato básico que a nossa célula usa para exercer qualquer função, como energia. E quando você tem um excesso de açúcar muito grande na sua alimentação, você acaba dando picos de um hormônio chamado insulina. Esse hormônio ele é produzido no nosso pâncreas e ele controla toda a regulação de açúcar que fica no nosso sangue e que fica nos nossos tecidos como um todo. Porque os nossos tecidos são movidos por glicose, né? Toda a questão que a gente aprende no colégio, ciclo de Krebs, respiração celular, isso tudo é por conta do açúcar. O açúcar é a fonte de energia. E quando você tem picos constantes de insulina, você acaba tendo uma resistência a esse hormônio e aí você acaba desenvolvendo uma diabetes. Cara, e assim, ó, eu queria que você dissesse um pouco o que une as duas coisas. A nutrologia